Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio das Vacinas de Pensamento. Nós hoje temos connosco a Filomena Silvano, antropóloga e professora de Antropologia na Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Olá, Filomena, seja muito bem-vinda. Obrigado por teres aceitado este convite para participar nesta loucura em que eu meti, que já vai com 60 vacinas, imagina tu. E começo precisamente pela pergunta habitual. Vacinas de pensamento. O que é que te ocorre quando eu te convidei? O que é que te ocorreu quando eu te convidei para esta conversa? Ou então, dito de outra maneira, achas que leste alguma coisa que te vacinou contra alguma coisa? Alguns autores que te foram importantes e que, de certa maneira, te vacinaram contra algo que esteja a passar na contemporaneidade? Passo-te a palavra. Olá, muito boa tarde. Muito obrigada por me teres convidado para participar nestes teus programas. Não sei se pode falar de programas neste caso, mas vamos lhe chamar assim. E que aceitei com muito gosto. Demorei algum tempo a organizar-me, mas cá estamos a iniciar esta conversa. Foste das primeiras que eu convidei. É verdade. É verdade, peço desculpa pelo meu atraso, mas depois pude ver alguns e que me deixaram com vontade de responder que sim ao teu convite e também um pouco inquieta no sentido de saber se estaria à altura do dito cujo convite. Claro. Mas vamos lá tentar. Claro que sim, e eu devo dizer que eu também, quando te convidei, tinha em mente, precisamente, até porque nós já tínhamos conversado noutras alturas, o Lévi-Strauss, porque eu acho que o Lévi-Strauss foi um autor importante para ti, e ainda ninguém falou dele, disse, deixa lá ver se a Filomena vai finalmente falar do Claude Lévi-Strauss. Sim, porque provavelmente aquilo que me aconteceu a mim, aconteceu com outras das pessoas com quem tu falaste, tu colocas a questão, nós somos apanhados de surpresa, dizemos sim, vou pensar, e depois um dia, finalmente, pensamos mesmo, vamos lá pensar neste assunto e acabamos por fazer um bocadinho uma espécie de revisão da maneira como fomos crescendo e construindo o nosso próprio pensamento e olhamos para a biblioteca, para a maneira como está organizada. Foi um pouco o que eu fui fazer ontem, no fundo, fui retirar as obras que finalmente importaram para aquilo que fui fazendo. E acho que tens razão, o primeiro autor, nos anos 80, enquanto estudante, eu fiz a licenciatura na Universidade Nova de Lisboa, como tu, e sobretudo no início fiz parte do segundo grupo de licenciatura em Antropologia. Era um curso muito francófono, porque a maior parte dos nossos docentes, uma parte deles inclusivamente tinha estado exilado e portanto tinha vindo de países francófonos e eram um curso mais francófono do que anglófono. E portanto o Lévi-Strauss, a bem dizer, lemos tudo e depois continuei sempre. Mas o Lévi-Strauss que me marcou e que ainda uso hoje, o livro que eu mais usei foi de facto O Pensamento Selvagem e foi sempre a partir das coisas mais periféricas, mais laterais e daquelas que talvez hoje estejam a ser reabilitadas, mas que na altura eram aquelas que passavam despercebidas. O que é que eu quero com isto? No fundo, o que eu tenho marcado com papelinhos no Pensamento Selvagem são sobretudo as páginas onde aparece o conceito de patchwork, de bricoleur e a questão das colagens, do método de colagens na produção artística. Foram exatamente as coisas que me interessaram, porque são exatamente 3 figuras que são utilizadas pelo Lévi-Strauss para mostrar como é que a cultura, e depois mais tarde isso vai se ligar no fundo à questão das identidades, e a um segundo livro, que é um livro que decorre de um seminário organizado pelo Lévi-Strauss sobre a identidade,
mas em que o ponto de vista é exatamente esse, são sempre formas de tentar entender a cultura e a identidade como qualquer coisa que não é estável, que não é fechada, que obedece a regras de constituição que têm a ver com aquilo, num certo sentido, que se veio a chamar de estruturalismo, que há aquele problema dele ser o grande autor estruturalista, mas dele dizer que não é estruturalista, mas são as coisas que nos permitem perceber que tudo está constantemente em movimento e em fluxo. E que a cultura é um trabalho constante de construção e de reconstrução, que essa construção e reconstrução se pode fazer a partir de fragmentos, que pode resultar da mobilidade e que os produtos culturais são, no essencial, uma constante reconstrução de coisas a partir de fragmentos. Que é um pouco isso que ele é por isso que ele vai buscar a imagem do patchwork, ou seja, constituis um todo a partir de fragmentos. É por isso que ele fala no cosmopolitismo da mitologia ameríndia, no sentido em que vai até encontrar fragmentos de narrativas europeias no interior de mitologias de nativos americanos. E, no fundo, eu acho que não é por acaso que, enquanto estudante, são esses os textos que eu apontei, foram esses aqueles que eu utilizei posteriormente nos primeiros textos que publiquei antes da própria tese de doutoramento, e que tinham sempre a ver com esta coisa da questão da mobilidade, das pessoas a mexerem-se e das produções culturais a resultarem de processos de mobilidade. Por isso, eu acho que o Lévi-Strauss, embora isto possa parecer um bocado contra a natura, o Lévi-Strauss vacinou-me, num certo sentido, completamente contra concepções eventualmente estruturalistas, no sentido mais estável da aplicação da noção de estrutura. Portanto, aquela ideia de que a cultura é organizada e estruturada e se repete e se reconstrói no interior de regras fechadas, fiquei completamente vacinada contra essa ideia. Portanto, nunca concebi a cultura como uma coisa estável, nunca concebi as estruturas sociais como qualquer coisa que fecha os indivíduos e provavelmente o fenómeno sociológico que sempre me interessou mais foi o da mobilidade. Da mobilidade das pessoas, das ideias, das coisas. Eu sei que tu também, pois, eu sei que tu tens trabalhos relacionados precisamente com a mobilidade e com as coisas, mas antes de passar para essa área, eu gostava ainda de fazer, porque eu sei que houve outros autores que eventualmente terão também tido relevância, para além de Lévi-Strauss, seguramente, não é? E que também de alguma maneira estão relacionados com estas questões. Se calhar queres falar um pouco sobre isso, ou seja, outros autores, provavelmente há outros autores que encaixam também nesta ideia. Sim, eu acho que houve outro, já no início da década de 90, que, portanto, já no fim da licenciatura, que eu estive a ver, que houve em 92, por aí, eu saí 2 vezes, passei 2 vezes por Paris e comprei tudo o que encontrei, todas as traduções que encontrei do Zimmel. Portanto, no fundo, a partir daí, eu acho que os autores que me marcaram só voltam a ser antropólogos uns anos depois. E não sendo eu, não sabendo falar alemão e não tendo nenhuma formação linguística que me permitisse aceder ao pensamento dos alemães que não fosse através de traduções, de facto eu acho que o segundo autor que foi muito importante para mim foi o Zimmel, e vem no seguimento, no fundo, da mesma lógica, sobretudo com a questão da figura do estrangeiro, ou seja, da figura desse personagem que vive na cidade, que gosta do anonimato, que vive entre estranhos, que vive inclusive, eventualmente,
entre estranhos que não têm, de facto, a mesma cultura de origem, que não têm a mesma língua de origem, que não têm a mesma religião, mas que gosta dessa espécie de diluição no anonimato da cidade, que é, obviamente, uma figura autobiográfica, é a figura do judeu cosmopolita do início do século, e depois, no entretanto, saíram o livro das passagens, do Walter Benjamin, exatamente na mesma altura que eu também comprei, que até hoje é uma espécie de livro que pode servir como livro de cabeceira, porque é um livro fragmentado, não é um livro, no fundo, é uma recolha de trabalho que deveria vir a servir para constituir um livro, que não sabemos que estrutura é que poderia ter, e, portanto, resultou, no fundo é um work in progress, como o Agamben vem depois dizer, não é um livro, mas em que ele trabalha um pouco a partir do Baudelaire, da poesia do Baudelaire, e trabalha a figura do paciente. Okay. Que, num certo sentido, é uma figura que se aproxima da figura do estrangeiro do Simmel, porque o Walter Benjamin era um leitor do Simmel e um admirador do Simmel, só que tem talvez uma componente adicional que me interessou particularmente, que é, no fundo, também a componente do prazer estético. E da possibilidade da vida da aventura no interior da cidade. Portanto, esse paciente do Walter Benjamin, que ele vai buscar à poesia do Baudelaire, é a criatura que deambula pela cidade, que deambula por prazer pela cidade e que por um lado, o prazer tem a ver, por um lado, com a construção de um olhar estético sobre a cidade, que depois vai desembocar nas várias formulações das práticas turísticas contemporâneas, num certo sentido. Portanto, por um lado, ele deambula pelo prazer estético e depois isso também cola com o Simmel, por exemplo, com os textos do Simmel sobre a paisagem, sobre como é que se constitui a paisagem, como é que se fragmenta um todo para constituir um quadro organizado e estável que nós olhamos, e uma das coisas que o Walter Benjamin permite perceber é que esse trabalho de construção do real através do olhar, mas que é um trabalho de construção do real que tem a ver com uma forma de relação prazerosa com o real e estética, também é feito com o espaço da cidade. Ou seja, nós não fazemos apenas paisagens, não fazemos essa operação apenas para olhar o campo, vamos dizer assim, mas fazemos essa operação também para olhar a cidade, para estetizar a cidade e para a vivermos com prazer estético. Esse foi um dos elementos que depois eu vim a utilizar ao trabalhar as questões da cidade, e aí isso vem do Walter Benjamin, que depois também se volta a cruzar com outras perspectivas do Simmel, nomeadamente com a questão dele trabalhar sobre o Rodin, sobre a obra do Rodin, porque ele acha que ele é o artista que representa verdadeiramente a modernidade, no sentido em que ele integra a mobilidade dentro das suas próprias peças. Ou seja, o que o Simmel diz é que na escultura do Rodin a mobilidade está lá no seu próprio interior. O que, num certo sentido, é de facto verdade, porque há um texto do Rodin em que ele explica como é que trabalha e em que ele explica que uma escultura, quando ele constrói uma escultura, o lugar do movimento que o corpo representa não é o mesmo. Ou seja, ele coloca partes diferentes do corpo em momentos diferentes do movimento real. Uhum. E aparentemente isso produz esse efeito de mobilidade, esse efeito de movimento que nós vemos na peça. Pronto. E essa
essa questão de trabalhar a mobilidade factual dos indivíduos, do imigrante, da figura do estrangeiro, do que é que isso implica na questão da construção da identidade e da construção de ti. O que é isso de tu estares simultaneamente perto e longe do lugar em que vives, exatamente porque és estrangeiro, de eventualmente estás mais perto do lugar que deixaste, emocionalmente falando, culturalmente falando, do que do lugar em que estás naquele momento, portanto, daquele em que estás fisicamente a viver naquele momento. Essa complexidade da relação com o mundo que decorre do facto de nós nos mexermos, de nós nos movermos, é um assunto que o Simmel trabalha de várias formas e que a mim sempre me interessou e por isso... E que tu vais trabalhar... Acho que é o segundo, talvez seja o segundo autor mais... Eu estava a ouvir falar, estava aqui a fazer uma série de associações, não só com a antropologia do espaço que tu lecionaste, e presumo que ainda leciones, neste momento não sei, e todas estas questões que tu ligaste à cidade, mas também lembrei-me daquele trabalho que tu fizeste sobre imigrantes, e que também está diretamente, ao fim e ao cabo, ligado com tudo isto, com a questão da mobilidade, com esta questão do estrangeiro, com aquilo que tu acabaste de dizer, e foste, inclusive, foste buscar e foste trabalhar com um cineasta, certo? Queres falar um pouco sobre isso? Sim, isso depois, de facto, veio mais tarde. Estas questões interessaram-me todas porque eu comecei a ter que trabalhar a questão do espaço, porque comecei a trabalhar num projeto de investigação com um arquiteto, com o Pierre Pellegrino, e também muito próxima de um sociólogo, um grande sociólogo que já faleceu, o belga, o Jean Remy, e portanto aí eu comecei a trabalhar as questões do espaço um pouco porque vieram do exterior, porque fui contratada para trabalhar sobre isso, digamos assim. Sim, mas era um assunto que já me interessava. E portanto, todas estas leituras tiveram a ver um pouco ainda com essa fase. Isto porque no próprio projeto de investigação, que era um projeto subsidiado pelo PNUD e que tinha a ver com a hipotética regionalização do país, na altura, no início da década de 1980, e, portanto, nós trabalhámos em várias zonas de Portugal, trabalhávamos com entrevistas, aquilo que supostamente era o nosso objeto de estudo, eram as representações no espaço, ou seja, a forma como as pessoas concebiam o território, e naquilo que se chama as amostras, não é? Nas pessoas que nós entrevistávamos, havia sempre, em todos os lugares que foram trabalhados, havia sempre um imigrante de retorno, seja um português que tinha emigrado, normalmente para a Europa, e que tinha voltado a Portugal, e depois normalmente havia mais do que um, porque como apesar de tudo houve bastante imigração no país, acabava sempre por haver pessoas que entravam ou como presidentes da junta ou como opositor do presidente e também tinham sido imigrantes. Portanto, a questão da imigração acabou por se colocar pelas próprias entrevistas que eu tive que fazer e que tive que analisar e que depois também me levaram a procurar literatura que me permitisse trabalhar essas entrevistas. E também nessa altura colocava-se a questão da Casa dos Imigrantes e do que era aquele objeto arquitetónico que era tão polémico na altura na sociedade portuguesa e sujeito a tantas discussões, e portanto estes autores ajudaram-me, por exemplo, a ideia de bricolage do Lévi-Strauss e a ideia de patchwork foram muito úteis para trabalhar a questão da Casa do Imigrante, porque na realidade a Casa do Imigrante é num certo sentido, é um objeto arquitetónico que, em alguns casos, em bastantes casos, até talvez se possa dizer isso, decorre de uma lógica de construção muito próxima da lógica do bricoleur da qual fala o Lévi-Strauss, ou seja, daqueles indivíduos que estão lá na sua garagem com um bric-a-brac de objetos e de coisas, e aquilo que fazem tem que ser com aquilo que está à mão. E o que está à mão
resulta de vários lógica do na vida daquela pessoa, não é? Até uma coisa que vem daqui, outra que vem de lá, e ele constrói com aquilo, não é? Pronto. Muitas vezes as casas dos imigrantes são isso, ou seja, são casas que resultam da conjugação de uma série de elementos que tiveram a ver com o percurso de vida daquela pessoa e que depois ela vai fazer um patchwork em que, no fundo, liga bocados de casas que eram as casas da aldeia onde ele está a fazer a casa, que são a casa de porteira onde a família viveu em Paris, que são o pavilhão de periferia onde eles iam passar o fim de semana, que é as casas que eles viram no cinema e nas revistas, e, portanto, são objetos que são uma espécie de patchwork, são objetos que são construídos a partir de fragmentos de outros objetos. Pronto. Isto para explicar porque é que essas figuras do Lévi-Strauss associadas à questão do estrangeiro e da mobilidade e àquela ideia do Simmel, de que a mobilidade produz essa coisa estranha de estarmos, por vezes, perto emocionalmente do que está distante e longe emocionalmente do que está perto, tudo isso ajudava a perceber algumas coisas que eu tinha pela frente, que eram, por exemplo, as casas dos imigrantes e os seus discursos sobre essas mesmas casas e a forma mais ou menos conflituosa com que essas casas se situavam no interior das relações sociais e culturais dos próprios sítios onde elas apareciam, digamos assim. Porque é que elas produziam incómodo? Num certo sentido, o incómodo que essas casas produziam tinham a ver com coisas até muito pragmáticas, com o facto de serem o símbolo de um percurso de ascensão social que é sempre difícil de afirmar, porque todas as sociedades reagem mal à reestruturação das relações hierárquicas no seu interior, enfim, reagem mal as pessoas que ficam desqualificadas no processo, reagem bem aqueles para quem o processo significa ascender. Mas também porque, culturalmente falando, elas são um produto desse percurso de mobilidade e, por causa disso, trazem estranheza. Trazem uma estranheza para o interior da comunidade em causa, da aldeia em causa, da região em causa. E, portanto, eu tentava perceber isso. Porque é que há reações tão negativas a estas casas e o que é que elas querem dizer e porque é que, no fundo, elas fazem tanto sentido. Encontrar o sentido, e o sentido e o sentido tem a ver com elas serem exatamente o produto cultural de um processo de mobilidade, e a estranheza tem a ver com a mesma coisa, tem a ver com o facto de que aqueles que ficam e que não viveram um processo de mobilidade reagem com estranheza a objetos culturais que decorrem de uma lógica de vida que não foi a dos outros. Ora bem, mas pronto, isto só para te dizer porque é que depois estavas a falar da questão de filmar os imigrantes. Eu ia precisamente esse assunto, ou seja, tu depois acompanhaste mesmo o percurso dos imigrantes, andaste de carro com eles, vieste de Paris para cá, se bem me recordo, foste acompanhado também por um cineasta, quiseste levar isso, quiseste fazer um trabalho ainda mais próximo e quiseste ainda... Sim, num certo sentido, o que aconteceu depois é que, de facto, eu tinha-me deparado com essas questões no projeto de investigação e depois, se calhar, na continuidade das leituras, se calhar também é importante, num certo sentido, contextualizar. Há um outro autor que foi muito importante para mim na década de 80, que foi o Richard Sennett, porque o meu orientador, o Pierre Pellegrino, aconselhou-me imediatamente a ler o Richard Sennett e uma das suas, não das primeiras obras, mas a obra que o tornou mais conhecido, como um sociólogo conhecido, que tem a ver exatamente com a questão do espaço público.
e em que o Richard Sennett definia muito concretamente a cidade como um lugar onde os estranhos se encontram e coexistem, que é apenas justamente uma definição que tem o Zimmel na origem e a Escola de Chicago, da Sociologia da Escola de Chicago na origem, mas eu na altura não tinha lido os sociólogos da Escola de Chicago, nem sequer o Zimmel, quando li o Sennett, e portanto aquilo para mim foi uma definição muito, muito, muito importante, porque me disse, sim, exatamente, é isso que faz a diferença entre a cidade e o que não é a cidade. É que na cidade é o sítio onde o anonimato está presente e em que os estranhos se cruzam e vivem uns em comunhão, uns ao pé dos outros, sem necessariamente entrarem numa interação pessoal uns com os outros. Depois aqui talvez seja importante juntar o que estava a acontecer, vamos dizer assim, na antropologia americana, sobretudo, que tem a ver com aquilo que genericamente na altura se chamava antropologia pós-moderna, que era uma espécie de desmontagem epistemológica da própria prática da antropologia, que acabou por levar à desmontagem da própria noção de lugar através de uma crítica da prática da observação participante e em que aparece uma sucessão de textos em que um dos autores é um dos autores que foi muito importante para mim, que é o Appadurai. Pronto. E aí, de facto, aparece uma discussão em torno do que é considerar que há pessoas que são nativas de um sítio, em que o Appadurai diz que a própria palavra nativo é uma palavra que comporta em si um encarceramento. Ou seja, os antropólogos, produtos da sociedade ocidental e oriundos normalmente das classes médias ocidentais, quando faziam antropologia, pressupunham que eles eram detentores do direito à mobilidade, não só à mobilidade física, porque tinhas de tirar do teu sítio e ir lá para o sítio onde estavam as pessoas com quem ias trabalhar, como, num certo sentido, à mobilidade intelectual. Ou seja, o antropólogo tem mobilidade intelectual, é suficientemente flexível intelectualmente para poder encontrar-se com os outros, entender a cultura dos outros e depois traduzir a cultura dos outros na sua própria linguagem conceptual, analítica, etc. Os outros, por sua vez, têm um sítio, são nativos de um sítio. Portanto, à cabeça, o que a antropologia está a fazer é conceber os outros como criaturas encarceradas num sítio, encarceradas numa cultura, que possuem uma cultura que é deles, não são supostos sair de lá, enquanto que o antropólogo, por outro lado, como eu costumava dizer aos meus alunos, é o chique que viaja de um lado para o outro. Portanto, isto tem um problema, obviamente, tem um problema ético por trás, que tem que ser e foi desmontado, e no seguimento de toda uma série de questões que realmente eram sobretudo questões de desmontagem crítica epistemológica, a própria questão da relação entre as pessoas, a cultura e o espaço foi posta em causa. Pronto. E a partir daí surge, nos anos 90, as chamadas propostas das etnografias multissituadas. Ou seja, era a ideia, bom, ok, já percebemos, não são só os antropólogos que andam de um lado para o outro. Não podemos encarcerar os nativos, as pessoas não estão encarceradas nos seus sítios. Além disso, objetivamente falando, as pessoas andam de um lado para o outro. Fisicamente, e quando não é fisicamente, fazem-no através de mediações várias. Hoje em dia, esta conversa, para um jovem, parece absurda, porque é preciso perceber que estávamos a aproximar-nos do apogeu da globalização.
e da fase heroica da globalização. E, portanto, as coisas não eram ainda tão óbvias. Hoje estamos na fase... já passámos pela fase heroica da globalização e hoje estamos com o problema inverso, que é as consequências nefastas da globalização e como é que vamos sair disto, não é? Pronto, mas na altura é preciso colocar as coisas no fim da década de 1980 e durante a década de 1990, o desafio era, por um lado, fazer uma desmontagem epistemológica da própria prática da antropologia e, por outro lado, dar conta de uma coisa factual e real. Havia mais mobilidade que nunca. E, portanto, a antropologia, para perceber o mundo, tinha que perceber a mobilidade. Não estava a inventar nada, porque o próprio Malinowski tinha andado nas canoas a mover-se com as pessoas com que trabalhava, não estava a inventar nada. A Escola Sociológica de Chicago nasce a trabalhar, sobretudo, questões de imigração, mas, de facto, a questão da mobilidade era factualmente muito mais óbvia. Era preciso dar conta desse recado e, para dar conta desse recado, era preciso alterar uma série de noções da própria antropologia, ou pelo menos era preciso flexibilizá-las. Era preciso flexibilizar a noção de cultura, era preciso flexibilizar a noção de identidade, era preciso arranjar instrumentos conceptuais para perceber o que é pessoas em trânsito, como é que se trabalha com pessoas em trânsito, e é daí que surge a tal proposta de etnografia multissituada. E por isso o que aconteceu foi que, portanto, ali no fim da década de 90, já não me lembro exatamente a data, eu creio que foi a altura em que o ICA começou a dar subsídios para documentários, que creio que não existiam anteriormente, e um amigo meu cineasta, o Joaquim Sapinho, que conhecia imagens e um texto meu sobre as casas dos imigrantes, perguntou-me se eu não queria fazer com um jovem cineasta amigo dele um documentário sobre as casas dos imigrantes. E eu disse-lhe que sim, mas que não estava nada interessada nas casas dos imigrantes, que já não podiam vir falar em semelhante coisa, que era um assunto que para mim estava relativamente arrumado, mas que em compensação me interessava trabalhar sobre a multiplicidade de casas em que alguns imigrantes vivem. Portanto, que isso sim interessava-me. Se fosse um filme sobre as várias casas em que uma família vive ao longo do ano, e se fosse essa questão da mobilidade e dos percursos entre casas, que então esse assunto me interessava. Esse documentário, na altura, era para ter sido feito com outro amigo meu, o arquiteto Manuel Graça Dias, infelizmente já falecido, mas depois já não me lembro porque isso não pôde acontecer e, portanto, eu acabei por trabalhar só eu com o então jovem cineasta João Pedro Rodrigues, hoje um cineasta conhecido, e com uma carreira internacional reconhecida, que também achou que sim, que essa perspectiva da viagem lhe interessava e, portanto, avançámos de facto para um documentário que se veio a chamar Esta é a Minha Casa, e que é um documentário em que nós seguimos a vida de uma família de imigrantes portugueses que vivia em França, mas que circulava por várias casas ao longo do ano. Ou seja, eles viviam numa casa de porteira na Avenida da República, em Paris, passavam os fins de semana no chamado Pavillon, portanto uma casa unifamiliar na periferia de Paris, onde, ao lado de um outro pavillon onde os pais dele viviam, e no verão vinham a Portugal, onde ocupavam a casa refeita na aldeia dos pais dele e a casa dita tradicional dos pais dela, que não
que não imigraram, que nunca chegaram a sair de Trás-os-Montes, apesar do pai ter tido episódios de imigração, mas a mãe nunca chegou a sair, portanto eles não tiveram um percurso de imigração. Portanto, é esse o primeiro filme de que tu estavas a falar, que tenta perceber justamente o que é isso de viver constantemente em trânsito entre várias casas e perceber que estas casas não são entidades físicas separadas, são entidades físicas fisicamente separáveis, mas que existem num fluxo constante de movimento das pessoas entre elas e que se interpenetram de formas muito concretas. Sei lá, por exemplo, as casas de Paris têm vários objetos onde está representado o santo padroeiro de Trás-os-Montes. E eles próprios dizem que é esse santo padroeiro que os protege quando eles estão em Paris. Portanto, é uma espécie de Trás-os-Montes vive no interior das casas de Paris, como, vamos dizer, as práticas culinárias e as práticas de comensalidade francesas de caráter mais burguês que eles assimilaram, nomeadamente sempre um pouco pela mesma razão, porque as mulheres ou são porteiras ou são empregadas domésticas e, portanto, têm um percurso de vida que corre no interior da vida doméstica de classes médias e portanto, elas, enfim, apropriam-se, não sei muito bem qual será a palavra certa, dessas mesmas práticas e depois reproduzem-nas, por exemplo, em Trás-os-Montes, que é um espaço e um lugar onde essas práticas não nasceram e não tinham existência, portanto elas vêm do exterior. E lá voltamos nós ao patchwork, ao bricolage e portanto... Exato. E essas coisas. Isso tudo é muito interessante. Agora, eu estava aqui a pensar, e quando é que entra a moda? Porque eu sei que também depois, a seguir, foste para a moda. Como é que entra a moda aqui? Agora, estava aqui a olhar para os meus livros. Não, eu acho que a moda é um assunto que... Eu acho que a moda é um assunto que vem primeiro, talvez mais por via da cidade e por via dos movimentos juvenis, como interesse, do que propriamente por via do conhecimento daquilo que podemos chamar o mundo da moda, no sentido dos operadores da produção, da divulgação e da venda, não é? De roupas, etc, etc. Eu acho que aquilo que me começou por interessar teve mais a ver com essa questão da cidade, da diversidade, do diferente e do lugar onde a diferença pode acontecer e pode nascer e pode coexistir. Pronto. Portanto, no fundo, eu diria que provavelmente o que me interessou primeiro foi aquilo que os antropólogos chamam de vestido, não o fenómeno de moda. Certo. E para falarmos da moda de uma maneira que eu sei que é redutiva, mas para nos entendermos, que é um fenómeno cultural ocidental que nasce no Renascimento e que tem a ver com o mundo ocidental e a cultura ocidental. Já sabemos que isto é discutível, que não é bem assim, mas de vez em quando, para nos entendermos, convém delimitar as coisas. Pronto. Na realidade, os antropólogos interessaram-se sempre, e depois quando comecei a trabalhar sobre o assunto percebi que o sempre é mesmo sempre, no sentido em que um dos textos mais marcantes dos estudos sobre moda é do antropólogo, do Crowever, no início do século XX. O Sapir fazem uma entrada sobre moda numa enciclopédia no início do século XX. Por acaso não sabia. A Ruth Bennett faz uma entrada sobre vestir para a mesma enciclopédia. Portanto,
realmente os antropólogos interessam-se pelo fenómeno moda, no sentido ocidental do termo, mas interessam-se sempre à maneira, tal como da forma que nos caracteriza, se calhar como antropólogos, que é sempre com um pé cá e outro lá, não é? Portanto, falam de moda, mas quando falam de moda estão a falar de uma coisa que eles colocam sempre em relação com o que acontece nas sociedades que eles estudam. E, portanto, basicamente vão falar em vestir, que é o que é universal, não é? Pronto. E, portanto, de facto, talvez me tenha interessado inicialmente e depois acaba por ir parar à moda, era um pouco essa ideia de que nos vestimos exatamente, universalmente, para nos tornarmos humanos. E, mais uma vez, o primeiro texto sobre isso que eu li que me interessou foi do Lévi-Strauss, em que justamente o Lévi-Strauss explica o desentendimento entre os missionários e os nativos americanos, porque os nativos americanos pintavam-se, arranjavam-se, os homens passavam uma quantidade de horas que os missionários achavam absurdos, por isso simplesmente a lindarem-se, coisa que para os missionários era um absurdo, e eles achavam que os missionários eram uma espécie de selvagens que nem sequer se pintavam e que achavam normal não pintar o corpo. Pronto. E o Lévi-Strauss explica muito bem que o trabalho sobre o corpo, trabalhar a superfície do corpo, enfim, a questão da superfície, pois é o Turner que vai dizer, mas a ideia de nos vestirmos é uma prática universal de constituição do humano enquanto humano. Portanto, nascemos nus e a partir daí nunca mais estamos nus. Pronto. Que é dito de outra maneira muito bem pela drag queen RuPaul, quando ele diz nascemos nus e o resto é drag. Ou seja, o resto é construção de si através de técnicas múltiplas de manipulação do corpo e de vestir. E para os antropólogos, tudo o que tu fazes com o teu corpo, mais as roupas, mais os adereços, no fundo isso entra tudo num pacote genérico que nós chamamos vestir. Portanto, as maquiagens, as tatuagens, não são qualquer coisa que tu possas separar da roupa e dos adereços. Portanto, é uma concepção mais global que hoje os estudos da moda vão buscar, porque acham que é mais útil para perceber a questão da moda do que separar as roupas do resto, no certo sentido. Portanto, é isso que me começa a interessar e tem muito a ver com o facto de gostar de trabalhar sobre as questões da cidade e que depois eu fui um pouco afunilando para a questão da moda, mas muito paralelo, porque desde o início, desde a primeira moda Lisboa, que eu, antes da moda Lisboa, das manobras de Maio, acompanhei esse processo todo porque me interessava, porque conhecia, porque era amiga de pessoas que trabalhavam na área da moda. Escrevi 2 vezes para os catálogos e para as exposições que a Moda Lisboa foi fazendo, desde muito cedo que sempre tive convites e, portanto, não acompanhava tudo muito de perto, mas de qualquer maneira ia quase sempre a algumas passagens da Moda Lisboa. E depois, por outra volta, que tem a ver com os objetos, ao começar a trabalhar sobre objetos, comecei a ter cada vez mais curiosidade, não tanto pela questão do uso e da posse dos objetos, que foi a primeira questão que trabalhei em alguns projetos de investigação muito concretos e que teve a ver também, mais uma vez, com leituras, basicamente com outro texto do Apadurai, nesse caso sobre os objetos, e com outro autor, o Daniel Miller, que revolucionaram, num certo sentido, os estudos de cultura material e permitiram que finalmente a antropologia trabalhasse a cultura material no interior do capitalismo, mas não vale a pena agora discutirmos porque é que foi importante
mas porque era uma questão que de facto não era trabalhada porque tinha entraves conceptuais. Eu tenho um livro de Miller que é precisamente a Etnografia do Capitalismo, foi um dos primeiros livros que eu comprei dele, e agora estava a perceber, estava encaixado naquilo que estavas a dizer, desculpa, mas eu interrompi. Sim, porque os livros são do fim da década de 80, a tese do Miller e o livro organizado pelo Apadurai, que é a Vida Social das Coisas. A Vida Social das Coisas acho que é um pouco anterior, mas são os dois, enfim, foram os dois pensados na mesma época. Seguramente nós sabemos mais ou menos quanto tempo é que leva a pensar um livro e produzir um livro, não é? Sabemos que no mínimo dos mínimos são 5 anos, e portanto eles andaram a pensar o assunto da mesma maneira. O que acontece é que eu diria que, para sermos simplistas, o Apadurai centrou-se nos próprios objetos, enfim, mais o Kopitov, que é o que escreve, no fundo, o texto da vida social dos objetos, mas o Apadurai faz a introdução, faz aquela coisa da revisão da matéria dada e faz as novas propostas, e, portanto, eles vão fazer uma proposta que tem a ver com a possibilidade de nós olharmos para os objetos e para a sua vida social, para a vida que os objetos têm no interior da sociedade e percebermos as relações que nós humanos temos com os objetos, mas colocando-nos, se quiseres, do ponto de vista do objeto, que é a vida social das coisas. Portanto, que o valor que o objeto que eu tenho hoje não é independente da vida social que aquele objeto teve. Não é? Ou seja, se eu tenho na mão um objeto que eu sei que pertenceu à Marilyn, tenho um objeto valioso na mão por múltiplas razões. Se eu tiver exatamente o mesmo objeto que não pertenceu a ninguém, aquilo não tem esse valor. E o objeto pode ter sido feito na mesma fábrica, no mesmo dia, na mesma linha de produção. Estava a ouvir falar, estava a pensar no Kula também, os objetos do Kula. Sim, que é exatamente a mesma coisa. Eles vão, aliás, a outra autora muito importante para o assunto dos objetos é exatamente a Annette Weiner, porque ela, como sabes, faz uma revisitação do trabalho do Malinowski, mas por acaso o que eu acho mais importante na Weiner é porque ela vai nos explicar como é que tu constróis, como tu dizias, o valor simbólico dos objetos, a densidade simbólica dos objetos, e vai nos explicar como é importante tu reteres os objetos contigo, porque quando tu retens contigo o valor simbólico dos objetos. E, portanto, ela vai dizer que sim, no Kula os objetos circulam porque têm que circular, mas quando as pessoas detêm o objeto, eles tecem todas as estratégias que podem para o reter o mais possível na sua mão, porque enquanto tu retens o poder que o próprio objeto tem pelo seu valor simbólico. Quando o largas, ele volta a ir à sua vida e já incorpora na sua vida a parte da sua vida que passou contigo. E quanto mais importante for a pessoa que reteve o objeto, mais valor ele também leva quando volta à sua vida. Ora, isto é muito importante para percebermos, por exemplo, o mercado de arte em segunda mão. E qual está a perceber, a pensar nisso, claro. Pronto. E é muito importante, agora já me perdi. A gente já se volta a encontrar. Mas é muito importante, quando estudas as questões da moda, nomeadamente no mundo contemporâneo, porque um dos fenómenos contemporâneos que previsivelmente se vai tornar mais massivo será a venda de roupa e de objetos em segunda mão. Por múltiplas razões, sendo a básica uma razão, vamos chamar, de caráter ecológico, não é? Portanto, é incomportável continuares a produzir a quantidade absurda de objetos que se produzem hoje em dia pelo seu impacto sobre o planeta. Não pode ser.
Ponto. Alguma solução tem que se arranjar, não pode ser. Uma das soluções é o aparecimento de um mercado florescente em segunda mão, que tem a vantagem, em alguns casos, de ser mais barato e tem a imensa vantagem de te desculpabilizar pela compra. Ou seja, quando estás a comprar uma t-shirt em segunda mão, tu sabes que não estás a contribuir para mais não sei quantos litros de água, etc, etc, porque não foste comprar uma nova e, portanto, se ninguém comprar nova, que remédio têm as empresas se não deixar de produzir novo e passar a vender em segunda mão? Portanto, o mercado em segunda mão é um mercado em extensão e no mercado em segunda mão tens de tudo. Também tens, justamente, a questão da revalorização simbólica dos objetos. E, portanto, tens cada vez mais esse processo de constituição, de construção do objeto de luxo no interior do mercado de segunda mão, que era uma coisa comum nos objetos de arte, nos objetos a que chamávamos antiguidades, mas não era muito comum na roupa. E agora está a vir precisamente. E agora sim. Agora as grandes marcas de luxo têm, não só já têm um serviços a clientes de venda em segunda mão daquilo que eles já compraram, como estão a recomprar as suas próprias peças quando as encontram no mercado em segunda mão, como estão a fazer, como é o caso da Miu Miu, por exemplo, linhas que são em que o vestido é todo feito com materiais em segunda mão, ou seja, compram vestidos em segunda mão, compram pedrarias em segunda mão e refazem as peças, mas com a garantia de que tudo foi feito com materiais de segunda mão e portanto, são linhas especializadas. E por isso hoje tens todo um novo mercado de luxo que se afirma por ser um mercado em segunda mão e aí, por vezes, entram a tal história social dos objetos, não é? Por vezes não sabes de onde é que o objeto veio, mas quando estamos no mercado de luxo, normalmente sabes, tal como tu tens o pedigree do objeto que tu compras em leilão, nestes objetos, muitos deles também são vendidos em leilão, obviamente, também tens essa questão. E mesmo, sei lá, por exemplo, a Catherine Deneuve, desde os anos 60, não é? Que era vestida pelo Yves Saint Laurent, e a dada altura, aqui há uns, não sei, 3 anos, talvez, 4 anos o máximo, com esta coisa do confinamento, estou um bocadinho baralhada, estamos todos, há quantos anos é que as coisas foram, mas ela depois em venda, num leilão, todas, ou quase toda a sua roupa Yves Saint Laurent, porque não tinha mais onde a guardar e portanto resolveu pô-la a vender. É claro que o fato completo de Yves Saint Laurent, que foi da Catherine Deneuve, vale mais do que um fato completo de Yves Saint Laurent igual, mas que foi vendido para uma cliente anónima, não é? Claro. Portanto, é a mesma coisa que a Annette Weiner explica com a questão do Kula. Precisamente, pois, e é muito interessante e fascinante e mostra realmente como esses trabalhos mais antigos da antropologia podem ser recuperados e podem ter tanto valor na nossa sociedade contemporânea para nos ajudar a pensar estes fenómenos e estas trocas e estes mercados, etc. Filomena, a conversa já vai longa, verdade seja dita. Isso não há a ver as horas. Já falaste do Lévi-Strauss, do Simmel, falaste do Apai-Durai, falaste do Simmel, do Miller, perdão, falaste... Queres falar de mais alguém para terminarmos? Assim, mais alguma vacina que eventualmente queiras referir e que não foi aqui? As novas vacinas são as vacinas que têm a ver com a época, já não lhe chamo disfórica, porque ainda é pior, com a época catastrófica que vivemos, e com
o tempo que infelizmente demorámos a compreender aquilo que já deveria ter sido óbvio, que é que fomos conduzidos por uma catástrofe climática. E estás a pensar no Latour, no Bruno Latour? Estou a pensar, sim, sobretudo no Latour, que é um autor que para mim foi muito importante antes desta questão, porque acabámos por não chegar na moda à questão do fazer, mas porque justamente a volta que eu depois tentei dar foi tentar perceber uma coisa que para mim sempre foi um bocadinho um enigma e que também teve por trás desse trabalho com o João Pedro, que era perceber como é que os criadores fazem, como é que as coisas acontecem, como é que o fazer acontece. É uma coisa que eu ainda hoje não compreendo e por isso resolvi ir trabalhar numa sabática para o ateliê do Filipe Faísca, que é um designer português que eu conheço há muitos anos e que é meu amigo e por isso me acolheu de imediato. E aí, porque a minha questão era o que é isso de fazer objetos? O que é isso de trabalhar? O que é isso de fazer coisas que não são escrever livros? Sempre foi um enigma. E os dois autores, os três autores, que foram completamente incontornáveis para tentar trabalhar essa questão, foi justamente o Richard Sennett, com depois uma outra área de trabalho, que não as cidades, que fez uma trilogia de livros, sendo o primeiro sobre os artesãos, se quiseres, e sobre a questão do que é o fazer com as mãos, mais concretamente a defesa da ideia de que nós pensamos com as mãos quando fazemos, e era isso que me interessava, tentar estar no ateliê, não só para compreender como é que um ateliê funciona e o compreender como é que um ateliê funciona. Para isso o Latour foi muito importante, porque ele tem um trabalho absolutamente extraordinário dos anos 70, que é quando ele vai trabalhar para um laboratório de investigação. Portanto, foi o Richard Sennett, o Latour e o Tim Ingold que tu entrevistaste, que é outro daqueles que eu considero incontornáveis. Aliás, eu acho que o maior antropólogo vivo, para mim, não tem dúvidas, é o Latour. Acho que é de um brilhantismo, de uma inteligência, de uma capacidade de encontrar o novo e de o procurar justamente no fluxo da produção transdisciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar, como me queira chamar, pouco importa. Eu acho que sim, acho que é o maior antropólogo vivo. Infelizmente está a ler o último livro a meio, confrontei-me com o facto de ele estar com cancro, que me entristeceu imenso, sobretudo porque estava a ler o livro e de repente percebi que aquele que eu considero o maior antropólogo vivo está muito doente. Mas pronto, isto para dizer que eu chego a ele sobretudo por causa dessa questão dos objetos e do fazer, porque para lá da questão do fazer, ele, como sabes, faz uma proposta de considerar que as coisas são agentes sociais como as pessoas o são. Certo. E não são agentes à maneira do Gell, que acha que a agência do objeto tem a ver com o propósito de quem o fez. O Latour, num certo sentido, eu diria, é um pouco mais radical, porque essa para ele não é a questão. A questão é o objeto, enquanto coisa que existe, é um agente social, age sobre o mundo. E, portanto, isso, obviamente, para quem trabalha sobre objetos é importante, porque obriga-te a pensar, a descentrar-te do sujeito e a colocar-te no objeto, que era uma coisa que por outra via o Apadorai também já tinha feito. E, portanto, isto para te dizer, os últimos trabalhos, de facto, do Latour, o Face à Gaia e o Suigi, o último, que tem a ver com o confinamento. O primeiro tem a ver com as questões climáticas, o segundo com a continuação,
mas mais com esta questão de... A questão climática já não se coloca no sentido, já sabemos que está em marcha, ou seja, de facto, tudo vai mudar, porque já não se pode, porque as coisas aconteceram, e portanto tudo vai mudar. Agora a única coisa que podemos pensar é como é que vamos, o que é que vamos fazer, porque o que podia ter sido feito não foi, não vale a pena continuarmos a pensar nisso, podemos continuar a pensar porque é que está sempre a acontecer isto, ou seja, porque é que todos os anos dizemos que o que podia ter sido feito não foi, e continuamos num percurso que já é catastrófico, vai ser catastrófico, e portanto é em catástrofe que vamos ter que viver. Ou seja, é em catástrofe que os nossos filhos vão ter que viver, e isso é absolutamente inevitável. Portanto, é preciso perceber que eles vão viver em catástrofe, que isso é inevitável. Não sabemos exatamente o que é que isso quer dizer, mas o que eu acho que, sendo uma evidência, não é uma evidência completamente integrada, e por isso o último livro do Latour é muito importante, que é o livro que é escrito a seguir à pandemia e aos confinamentos. O que ele nos diz muito claramente é que não há volta a dar. O único sítio onde a vida, enquanto fluxo constante relacional entre entidades vivas, existe, é nesta minúscula película que envolve o planeta Terra, X quilómetros para cima e X quilómetros para dentro da Terra. É só aqui. Não há volta a dar. Nós estamos confinados a isto e só a isto, e não há volta a dar. E essa consciência de que nós estamos confinados numa coisa que, se olharmos a partir de uma outra escala, é minúscula, é muito pouco. É aqui que nós estamos, é aqui que tudo está a acontecer, e é aqui que tudo vai acontecer, e é aqui que a questão da vida se vai colocar. O que é que ela vai ser? Vamos cá estar nós? Talvez não. O que é que vai acontecer? O que é que podemos fazer e o que é que não podemos? Mas essa é uma espécie do contrário da globalização, mas que não é o contrário. Ou seja, foi a globalização que nos permitiu perceber isso. Porque quando tu tens o período eufórico da globalização, do ponto de vista da maneira como nós nos representávamos, ainda vinha um bocadinho da continuação daquela ideia quase renascentista do infinito, não é? Eram infinitas as nossas possibilidades de nos movermos. Com a globalização, percebemos, obviamente, que elas são finitas, porque finalmente o mundo é muito pequeno. Uhum. E afinal, são bastante finitas, porque a partir do momento em que começou toda a gente a andar de avião para todo lado, percebemos que o mundo é muito pequeno. Uhum. E depois, ainda por cima, percebemos que estamos confinados nele numa situação de catástrofe, que vai inevitavelmente ser de catástrofe, só não sabemos é como é que vamos conseguir viver a catástrofe, não é? E isto é, se pudéssemos utilizar um termo que já não se utiliza, isto implica uma mudança epistemológica. Há Foucault, ou seja, aquilo que nós somos, aquilo que o mundo é, a maneira como nós representamos a vida, aquilo tem que mudar radicalmente. Epistemológica ou ontológica? É as duas coisas, se calhar. Mas pronto, sim, claro. E eu acho que, de facto, o antropólogo que mais nos ajuda a pensar essa questão, eu acho que é claramente o Latour, para mim. Muito bem. Eu vou-te pedir depois todas estas referências para eu acrescentar no final desta conversa e para colocar no site. Está bem. Tu deste uma série de referências extraordinárias e que vão ser extremamente úteis, garanto-te, para os meus estudantes e para os meus colegas, eventualmente, porque toda a tua reflexão
está permanentemente a cruzar com a antropologia, com a arte, desde o início, desde o Lévi-Strauss, o patchwork, o bricolage, depois toda essa questão da mobilidade, do flaneur, tu falaste do Baudelaire, etc. Tudo isso cruza e de que maneira com os nossos interesses, com os interesses dos meus alunos e dos meus colegas, e por isso acho que esta conversa foi absolutamente fascinante, digo-te já. Talvez tenhas reparado, tive calado, a maior parte, foi das conversas assim que eu estive mais calado. Peço desculpa, se calhar fui não, gostava de usufruir tanto, estava a aprender tanto, estava a gostar tanto daquilo que estavas a dizer, que disse, deixa-me estar calado, que é para deixar que ela conclua os raciocínios, porque eu estava realmente fascinado com aquilo que estavas a dizer e acho que foi uma conversa extraordinária, Filomena. Ainda bem, estás a ver, por isso é que eu desde o início te convidei. Obrigada. Foste as primeiras pessoas que eu convidei, porque eu sabia que tu ias nos vacinar e de que maneira. Ias trazer vacinas fascinantes. Filomena, muito obrigado pela tua partilha. Foi um prazer. Obrigada, foi um prazer. E até breve. E até breve.